Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta à Semana Hospital do Futuro. Hoje foi um dia cheio de conteúdo e eu gostaria de lembrar vocês que todo esse conteúdo que vocês estão aprendendo, absorvendo, também vai gerar um certificado para vocês, tá? No final do evento, vocês recebem o certificado das palestras assistidas e também do evento como um todo. Até porque a gente sabe que tem uns estudantes aqui com a gente, precisam de umas horas complementares, então vocês vão receber esse material também. E para fechar com chave de ouro as palestras de hoje, né? A gente vai trazer três palestrantes na próxima sessão. Muito, muito incríveis. Mas os dois palestrantes dessa palestra, para mim, são excepcionais porque eles vão falar sobre acreditações, que é um tema que eu sei que é bastante sensível, gera muitas dúvidas. Os hospitais geralmente precisam de alguma ajuda, algum apoio aí para obter as certificações ou até mesmo para manter as certificações, que a gente sabe que não é fácil. Então, para a próxima palestra, o tema vai ser acreditações e excelência, usando a interoperabilidade como pilar estratégico da obtenção dessas acreditações, já que a gente está falando de hospital do futuro, né? E como palestrantes da próxima palestra, eu acho que vocês estavam esperando o Cláudio Juliano, né? Tava ali na nossa lista. Ele, infelizmente, teve uma intercorrência, não vai conseguir comparecer, mas a gente trouxe alguém igualmente à altura. A gente vai estar com a Isabel de Jesus Simão, que é líder em prática RIMS e sócia da Folks, e tem muita experiência. Ela atuou como ponto de contato, na recolha de dados entre o Reino Unido e a Turquia. Ela é muito vívida, esteve em muitos países, trabalhou também com a qualidade de dados na Europa e na América Latina, e agora vai trazer toda essa experiência e bagagem, quase que literalmente, né, bagagem de muitos países, para essa palestra que a gente vai assistir. E com ela, a gente traz também o Aleocídio Balzanello, ele que é especialista em inteligência artificial, né? Líder de prática de inteligência artificial na Folks. E é médico emergencista, o que também para a gente faz bastante diferença, né? Esse contato quando a gente fala de equipe assistencial. É arquiteto de soluções e tem 5 anos de experiência aí como CMIO, tem bastante experiência em tecnologia, então a gente vai trazer dois olhares aí bastante interessantes, um olhar mais voltado para tecnologia e um olhar voltado para a qualidade, para a gente encerrar esse dia, né? Quase encerrar, porque ainda tem mais uma, mas esse dia com uma palestra que vai ser, eu acho que um divisor de águas para quem está assistindo a gente. Então, com vocês, a palestra sobre acreditações. Oi, boa noite. Muito agradecida, Natália, por essa apresentação. E a Natália colocou lá a nossa apresentação bem lá no top do top. Agora, Alê, estamos aí com um grande desafio. Ahm, o que hoje trazemos para vocês é falar de acreditações, falar de excelência e falar da interoperabilidade como um pilar estratégico das instituições. Vamos naturalmente, até porque eu tenho toda uma experiência de RIMS, focar mais em RIMS, iremos falar um pouco de outras certificações para no final provavelmente chegarmos à conclusão de que todo mundo fala de interoperabilidade, e interoperabilidade com o foco no cuidado do paciente, ou seja, sobretudo é isso que se está buscando, mantendo o foco não só da parte da consultoria, não só da parte de uma certificação, mas também acompanhando o interesse do próprio hospital e o foco do próprio hospital, que é o paciente. Então, a RIMS, ela é uma organização, é talvez a maior organização mundial sem fins lucrativos. É uma organização que ela foi criada na década de 60 do século passado, em Chicago, e ao longo dos anos foi havendo uma evolução nessa missão e nessa visão da organização. Ela já nasceu com um foco muito voltado para a implantação de tecnologia, para dar suporte ao processo assistencial, para garantir um melhor cuidado e um cuidado de excelência ao paciente.
com o andar dos anos, foi-se cada vez voltando mais para o paciente, voltando mais detalhadamente, e o último, o CEO atual, ele introduziu uma pequena grande diferença nessa visão. Ele introduziu um I nessa visão. Ou seja, ele falou que sim, a gente pretende remodelar o ecossistema, não só através da tecnologia, que é algo que nós está, vamos dizer assim, no próprio DNA da RIMS, mas também da informação. O que quer dizer que não é só implantar tecnologia, é implantar tecnologia com propósito e coletar esses dados a benefício da instituição, a benefício do próprio paciente. Aí está o nosso CEO, o CEO da RIMS, ele teve aqui, o tempo passa rápido, já não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, aqui no jantar em São Paulo, e ele deixou-nos esse mantra, ou essa expressão que se converteu num mantra para a Força. Ou seja, primeiro pessoas, depois processos e então tecnologia. Eu, na, na minha curta experiência de quase 20 anos, eu vou-me atrever a juntar uma palavrinha mais a essa declaração e a esse mantra, que é falar de dados. Então, precisamos sim de pessoas com boas competências digitais, precisamos de processos com suporte de tecnologia para que eu tenha jornadas digitais, a tecnologia aportando através de facilitadores digitais a essas jornadas, mas precisamos também falar de dados, porque quer queiramos, quer não, ou independente de uma instituição estar num status de instituição digital ou não, todos os dias as instituições de saúde produzem muitos dados. Tem momentos, ou dependendo do formato em que eles estão, eu vou conseguir utilizá-los ou não vou conseguir utilizá-los. Eu vou ter mais dificuldade em utilizá-los, por assim dizer. Então, se eu tiver em papel, provavelmente, se eu quiser usar aqueles dados, alguém vai ter que manualmente inputar aquela informação numa planilha, por exemplo, ao passo que se eu já tiver aqueles dados num formato digital, eu ainda vou ter basicamente duas possibilidades. Eu posso ter aqueles dados num formato digital em puro texto livre, e aí eu tenho um dicionário de terminologia, ou posso aplicar uma IA para que daqueles dados, em formato de texto livre, eu consiga extrair a informação que um computador consegue entender, ou então o mais comum é nós falarmos de dados estruturados, os conhecidos templates, as caixinhas, onde eu vou alimentando cada informação em cada caixa. Existem três motivos principais porque eu vou estruturar um dado. Eu vou estruturar um dado porque eu posso utilizar ele para um apoio à decisão clínica ou mesmo para um apoio a uma decisão operacional. Eu vou estruturar ele para gerar um alerta, por exemplo, ou eu posso estruturar ele para alimentar outros campos da documentação de outros profissionais, fazendo com isso evitando o tipo copia e cola e, portanto, diminuindo o percentual de erro, mas também facilitando a vida desses profissionais e o registro dessa informação. Voltando à nossa RIMS, a RIMS ela tem atualmente no mercado 6 modelos de maturidade, um, que são guias de transformação digital. Todos eles estão organizados da mesma forma, seja numa escala de 0 a 7, 8 estágios que conforme se vai avançando, cada vez vai ficando mais complexo os requisitos. Embora a RIMS ela tenha estes 6 modelos e eles se conversem, eles são totalmente independentes.
Nós temos o modelo mais antigo, que é esse modelo EMRA. Depois foram nascendo os outros, nomeadamente, primeiro esse de continuidade de cuidado, onde a informação estruturada é extremamente importante para eu conseguir essa continuidade, essa troca de dados. Também a informação estruturada termina sendo importante para um modelo como esse modelo de capacidades analíticas, para o modelo do DIAM. Esse DIAM é um modelo que olha imagens digitais, ele fala também de apoio à decisão clínica em estágios mais elevados. Temos o infra, porque a base de tudo é a infraestrutura. Nós sabemos que, por exemplo, se um artefato estiver falho, a conexão vai ser difícil. E um dos últimos modelos que ele fala de cuidados comunitários, que é esse ICOM, onde, de novo, a informação estruturada, ela é um pilar importante para eu conseguir garantir a continuidade do cuidado e um melhor cuidado comunitário da população que eu estou supervisionando. Vocês podem se perguntar eu já ouvi falar de JCI, eu já ouvi falar de ONU, eu já ouvi falar da acreditação canadense. Aonde é que a RIMS aporta uma diferença? A RIMS, ela propõe uma camada digital nos processos. Com isso quer dizer que essas acreditações, elas vão tendo já requisitos relacionados com tecnologia, mas a RIMS, ela é mais focada exatamente no ponto tecnológico, ou seja, eu ter um processo, mas ter um processo acompanhado por tecnologia. Ao mesmo tempo, todas estas acreditações, elas falam de interoperabilidade. Ah, algumas com um pouco mais de foco, outras menos. Muitas vezes, ou sobretudo, eu diria, algo que é comum a todas elas, é o respeito pelas normas nacionais de interoperabilidade. Ou seja, qualquer uma das certificações, elas não têm requisitos que vão contra as normas nacionais, nem contra os outros, elas simplesmente se complementam. E além dessas certificações, nós temos também a nossa, eu vou chamar um pouco de nossa, embora ela tenha nascido por uma colaboração europeia que durante vários anos se discutiu muito sobre o que é esse resumo internacional e conciso dos dados do paciente, o que é importante para essa troca. E durante vários anos na Europa eu ouvi as pessoas falarem de uns querem essa informação que é muito importante para eles e o outro querem outra. E tem instituição que não está preparada para essa troca de dados, porque eu estou num ambiente híbrido de documentação ou porque eu não tenho documentação estruturada. Isso foi avançando. Hoje temos a ISO, que ela nasceu, por assim dizer, em 2021. Já este ano ela viu uma atualização e ela fala aqui sobre conceitos e estruturas de dados para suportar o resumo interoperável do paciente, sim, e também estruturas de dados escalável e reutilizável. Então, esse é o foco, que é produzo dados, esses dados devem servir o paciente, porque no final continuamos falando de, vamos dizer, uma ramificação do prontuário, e o prontuário é um prontuário do paciente. Para aqueles que já conhecem a RIMS há mais anos, e que, por exemplo, já foram num evento da RIMS, principalmente nos Estados Unidos, de certeza que já ouviram falar do showcase, da interoperabilidade. É normalmente um stand bem grande, onde eles demonstram com casos práticos dos Estados Unidos a troca de informação entre diferentes provedores de cuidado, de novo garantindo essa interoperabilidade, garantindo esse cuidado do paciente desde o momento em que ele busca uma atenção primária,
uma atenção hospitalar ou até um home care. Se olharmos para as instituições, e isso eu trabalho com hospitais, muito com hospitais que estão nessa jornada de certificação para o EMRA, e várias vezes nós discutimos de que forma é que vamos conseguir falar ou demonstrar e implantar interoperabilidade com busca nessa certificação. A interoperabilidade, ou as instituições estão cada vez mais olhando para a interoperabilidade, não com o receio de que o meu paciente ele pode buscar uma outra instituição, com a minha competição direta, mas estamos entrando precisamente nesse ponto em que se eu olho que prontuário do paciente, eu dou essa informação ao paciente e eu posso disponibilizar essa informação de acordo àquilo que é a necessidade do paciente. Estou-me aqui lembrando mais concretamente, por exemplo, do caso das Unimedes, que embora elas sejam independentes, cada vez mais faz sentido, até porque nós somos móveis. Eu diria que eu sou a prova disso, né? Nasci em Portugal, já vivi na Espanha, na Alemanha, eu já passei pelo México e estou no Brasil. Então tem. E eu costumo muito de pensar, eu estava na Alemanha quando se estava discutindo esse sumário do paciente, eu dizia, adoraria poder pegar nessa informação, nesse conjunto de dados na minha mão e poder compartilhar de uma forma utilizável com quem eu preciso que cuide de mim e ao mesmo tempo agregar informação de um outro fornecedor, de um outro, nesse caso, de um outro país. Porque essa é a minha história clínica. A minha história clínica, ela está um pouquinho por cada lado, e cada vez que eu busco alguém de novo, começa todo o histórico, né? Há que contar todo o histórico. Eu sou péssima para contar histórico, tá? Eu sou péssima com datas, e isso significa que quando é aquela pergunta, eu sei que fiz uma cirurgia ABC, com que idade, em que ano? Vou chamar a típica a resposta, vou chamar a minha mãe e perguntar que eu não sei isso. Então, e isso é também um dos requisitos do EMRAM, empoderar o paciente, dar ao paciente a opção de escolher. Isso vai, isso termina fidelizando a instituição, o paciente à instituição, no sentido em que se eu pudesse optar entre quem me dá a minha informação de uma forma compartilhável, simples, em um outro hospital que, apesar do prontuário ser meu, eu tenho mais dificuldade em ter acesso à informação, eu com certeza vou dar uma preferência por essa instituição que me facilita os dados de uma forma mais simples. Se nós olharmos aqui por detrás nos domínios do MRAM, então o MRAM, aquela é a matriz principal, por detrás tem outras 5 matrizes, cada uma sobre um tema, e vocês veem aqui que um dos temas é captura de dados e interoperabilidade. E aí falamos tanto da interoperabilidade interna entre sistemas, entre dispositivos médicos, como interoperabilidade externa. No conjunto, só esse tema, ele corresponde mais ou menos a 15% de todos os requisitos, com alguns requisitos que são mandatórios. Por exemplo, que eu tenho que, sim, trocar dados com uma outra instituição, eu tenho que, de alguma forma, demonstrar continuidade de cuidado. Eu parti aqui um pouquinho, trouxe esse pilar para nos dar um pouco mais de detalhe sobre o que é que o modelo exige nesse ponto. Vocês vão ver que aqui, quando a gente fala no estágio 1, que é o primeiro
seja, o 0 significa que eu não cumpro com nada do 1. Então, o 1 é aquele primeiro estágio que tem realmente requisitos. Um, eu- o modelo requer alguns sistemas e informações clínicas básicas, mas já começa pedindo informação estruturada, mais de 90% dos resultados do laboratório estruturados. Quando nós avançamos para o 2, o modelo fala de um repositório único ou unificado, ou seja, eu preciso de um prontuário, seja por integração entre diferentes sistemas, seja um prontuário que eu escolhi e que tem vários módulos. E vocês vão vendo aqui ao longo dos requisitos que vai aparecendo documentação estruturada que vai avançando em termos na exigência no percentual. Um, vai também aparecendo, vai falando de dispositivos médicos e notem como começa por falar em acesso nos estágios iniciais, depois fala de integração, começa falando de troca e integração bidirecional. Então, o modelo, ele lentamente, estágio a estágio, ele vai exigindo cada vez mais complexidade dessa interoperabilidade, garantindo que eu não só importo dados de terceiros, mas que eu uso aqueles dados para uma excelência no cuidado assistencial. O objetivo é que eu traga aqueles dados para dentro do meu prontuário, eu os valide, sim, antes de os guardar no prontuário do paciente, mas depois que esses dados estejam de uma tal forma que eu possa utilizá-los para um apoio à decisão clínica, que pode ser tão simples como o disparo de um alerta de alergia que já vem nesse resumo do paciente. Neste momento, o modelo ele não está exigindo inteligência artificial, talvez não venha a exigir tão brevemente, mas a inteligência artificial ela aparece como um caminho e uma opção para eu ter dado estruturado e não ter obrigatoriamente todas aquelas caixinhas que muitas vezes os médicos, principalmente os médicos que precisam de contar uma história, têm pouca afinidade com esse tipo de documentação. O MRAM, ele é visto como a base, ou ele é o pai dos outros modelos, o pai ou a mãe, não sei, ou talvez os dois juntos, dos outros modelos, e o, ele traz um pouquinho de outros temas. Então, ele traz um pouco de interoperabilidade, mas, na verdade, a RIMS tem outros dois temas que falam muito mais de interoperabilidade. Seja o primeiro modelo que foi criado especificamente falando nisso e a interoperabilidade como facilitador da coordenação do atendimento do paciente. Esse modelo, ele nasceu na Europa, ele nasceu a pedido dos primeiros hospitais que se certificaram como MRAM7, que diziam, eu arrumei dentro da minha casa, mas eu estou dentro de um ecossistema e quando eu olho fora das minhas portas, não tenho guia para me ajudar nessa transformação digital. E daí nasceu este modelo que ele avalia essa troca e esse diferente entendimento entre a mensagem que eu envio e a mensagem que o outro recebe. Que valor os diferentes stakeholders eles veem na informação que eu estou trocando. Tem um modelo que é bastante mais recente, é esse modelo que ele é muito focado nos cuidados comunitários, ou seja, de que forma que eu garanto a tal continuidade de cuidado, mas aqui com a preocupação de manter saudável a população pela qual a instituição é responsável. Ela aplica-se principalmente quando eu tenho efetivamente uma carteira de pacientes. O caso mais típico é a própria Unimed, onde eu tenho o meu hospital, o meu cuidado primário, tenho também
meios de diagnóstico e eu posso dessa forma, ou existe dessa forma, e isso está conectado também à própria forma como está sendo feito o pagamento entre um fee for service, e eu garantir que não é, eu recebo não só pelo paciente que me entra pela porta, mas eu tenho um incentivo para que esse paciente nem chegue a entrar. Então, esse modelo ele é muito focado em manter o paciente o mais saudável possível dentro das condições que ele tem e dentro daquilo que eu lhe posso proporcionar. Da minha parte, é tudo. O Ale agora vai-vos falar um pouquinho sobre os cinco certos da IA, algo que a RIMS também lançou e está recomendando no uso da IA. Ou seja, por enquanto isso não está dentro dos modelos, vai acontecer seguramente num futuro próximo, talvez não no futuro imediato, mas num futuro próximo. Ah, Seguramente o que eu vos posso dizer neste momento é que se a instituição está usando IA, e nós teremos essa situação que eu estou pensando até o final do ano, nós temos aí alguém quase recertificando sete, usa IA, muita IA, 5 estrelas de IA, eu atrevo-me a dizer, porque realmente mudou a forma como o atendimento ao paciente ele é realizado. O auditor vai ter muitas perguntas, sobre a gestão dessa IA, ou seja, não só o lado visível para nós usuários, mas o lado visível ou o lado invisível, mas que faz com que tudo seja oportuno. Que muitas vezes eu costumo chamar que a governança é uma palavra de ouro, que é aquilo que vai garantir que algo efetivamente é útil, e serve o seu propósito. Agradecida. A Lê é com você. Certo. Bom, é, quando a gente fala de hospital do futuro, é impossível não falar de inteligência artificial. Hoje ela já está em tudo. Ah, Como a Isabel comentou, não existe um modelo de maturidade digital específico da RINS para inteligência artificial na saúde. Mas a inteligência artificial, ela entra naqueles diversos domínios do Enram e dos outros modelos, porque hoje ela virou uma ferramenta, né, mais uma ferramenta tecnológica que pode ser utilizada para diversos fins, como apoio à decisão clínica. Então, nós vamos avaliar, né, essa aplicação da IA como uma ferramenta ali de apoio à decisão clínica. Mas quando a gente fala de inteligência artificial na saúde, a gente tem um risco aumentado, porque a gente está lidando aí com o paciente e a gente ainda tem algumas caixas pretas, né, que nós não conhecemos muito bem como aquele algoritmo está funcionando, e tudo isso é importante para a gente poder explicar os resultados obtidos. Então a RINS criou um guia que é fantástico, porque ele é simples, e ao mesmo tempo muito poderoso. Então, esse guia, ele fala dos cinco certos para o uso da IA na saúde. Quais são os cinco certos? O primeiro é o objetivo certo. Então, a gente vê os algoritmos, fica empolgado, porque a gente tem, é, poderia, em tese, utilizar para tudo, mas a gente tem que utilizar uma IA específica para o problema e para a população que a gente quer aplicar. Eu não posso generalizar o uso de um algoritmo, algo que já foi validado ali para resolver um problema específico para uma população específica, generalizado para os demais. Então, a gente tem que manter-se fiel, né, utilizando o algoritmo para a finalidade a qual ele foi desenvolvido. E sempre validar também para a população. Às vezes, a gente tem treinamentos aí que são feitos com outras populações, a gente precisa validar, especialmente aqui no Brasil. E a gente consegue isso através de dados. Então, a gente já puxa aqui a importância da interoperabilidade. O segundo é a abordagem correta. E quando a gente fala de abordagem correta, a gente está falando sobre o uso da inteligência artificial. Então, a gente tem que ter
uma fase ali de testes, a gente tem que ter a etapa de validação, a gente tem que entender o processo no qual a inteligência artificial vai ser inserida, quais dados ela consome, quais etapas do processo ela está executando, se é que ela executa algo de forma automática, qual a interação que o usuário vai ter, se o usuário tem alguma etapa ali que ele vai revisar essa saída da inteligência artificial. Eu não posso simplesmente substituir o ser humano em boa parte dos processos da saúde. Então, eu preciso manter ali o ser humano no loop, né? Então, eu preciso garantir que a implementação siga essa abordagem, né, mapeando ali todo o processo. O terceiro, ele fala sobre pessoas. Então, temos que ter a competência certa para poder utilizar a inteligência artificial. E aqui eu falo de competência de pessoas que desenvolvem, que têm que entender do cenário de saúde, competências das pessoas que utilizam, o treinamento ele é fundamental. Então, como a Isabel trouxe lá no começo, a RINS fala sobre pessoas e sobre a interação das pessoas com a tecnologia. E o treinamento, o conhecimento sobre a tecnologia é a base do uso efetivo. Não basta ter a tecnologia instalada, nós temos que utilizá-la de forma efetiva. E a gente só consegue isso através de treinamento. O quarto pilar fala sobre dados. Então, ter os dados corretos. E aqui é um ponto crucial. A inteligência artificial, se ela não recebe dados de qualidade, ela não gera saídas, né, resultados de qualidade. E a gente só consegue ter os dados corretos se nós temos interoperabilidade, se nós temos governança sobre o prontuário, se nós utilizamos o prontuário de modo pleno, e não é só inserir os dados. A Isabel comentou, acho que umas 3 vezes durante a apresentação, que é utilizar esse dado. Então, o sistema tem que ser capaz de ler esse dado e gerar ali, né, algum apoio à decisão, por exemplo. Então, eu coloco o dado no sistema e ele fica armazenado de modo que ele é acionável. Então, nós temos que ter dados de qualidade para poder garantir uma inteligência artificial de qualidade. E o último é sobre as salvaguardas, né? Os mecanismos que nós temos para garantir que não cause nenhum dano e para garantir também privacidade, segurança da informação. E aqui é um ponto muito interessante, porque a gente costuma implementar a ferramenta, testa e depois a gente vai olhar para essas questões de segurança e elas têm que vir primeiro. E tudo isso que a gente fala aqui dos certos, né, da inteligência artificial na saúde, é, são coisas que a gente às vezes não pensa, ou quando a gente vai implementar o primeiro, a gente tem muita dificuldade, a gente tem uma barreira muito grande porque não tem dados, porque não tem uma infraestrutura adequada, ou então porque os processos não estão adequados, né? E tudo isso a gente consegue se preparar melhor, diríamos assim, embora eu não tenha um modelo de maturidade da RINS para a inteligência artificial, conforme a gente avança ali nos modelos de maturidade, nós evoluímos todo o arcabouço tecnológico que a gente precisa para utilizar a inteligência artificial. Então, eu diria que a certificação da RINS, todo esse processo, e você ter como meta atingir ali um determinado nível, né, nível 6 ou nível 7, né, da certificação, te prepara para utilizar a inteligência artificial, porque quando você avança nesses níveis, você está utilizando a tecnologia com propósito e seguindo as melhores práticas. Então, você vai ter processos adequados, pessoas habilitadas e habituadas ao uso da tecnologia e dados de qualidade. Então, a interoperabilidade e a certificação são fundamentais para estarmos prontos para utilizar a inteligência artificial. Eu acho Obrigada, que é isso, Isa. Leocídio. Obrigada, Obrigada. Leocídio. Obrigada, Isabel. Não sei se vocês finalizaram, tem continuação, senão a gente já pode ir para as perguntas. Como que vocês estão? Vamos para as perguntas. Não sei se Isa quer comentar mais Não, algo, porque. vamos para as perguntas. Certo. Venham A, elas.
A gente tem uma primeira pergunta aqui, já lembrando, pessoal, que se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar tanto no chat quanto no Q&A, caso vocês não queiram se expor. E a nossa primeira pergunta é: a IA seria um diferencial para uma acreditação? Eu senti que deu uma pinceladinha ali, né? Ainda não é, mas como que está o vislumbre disso? Tem alguma previsão? Isso está sendo estudado? Como que está sendo? O- Obviamente, as pessoas que trabalham dentro da RIMS e fora quem trabalha dentro da RIMS, existem equipes eu vou chamar de equipes de apoio ao desenvolvimento dos modelos, que são pessoas que trabalham em instituições certificadas, pessoas de referência. Todos nós estamos atentos ao uso da IA. Não é requisito, por enquanto, como vos disse, não é requisito, embora eu sei que o auditor já começa fazendo muita pergunta sobre governança, sobre segurança, sobre o algoritmo, porque no final estamos colocando na mão da IA poder de decisão. Obviamente que os humanos estão por detrás, mas como o Ale bem disse, a IA vai devolver a qualidade dos dados que tivermos colocado dentro da IA. Então, neste momento, não está dentro dos requisitos. Eu estou pensando que o modelo ele foi atualizado a última vez em 22. É esperado que ele seja atualizado a cada 2, 3 anos. O que posso vos dizer é que até o final do ano não está nada previsto, mas como o evento da RIM será em março do próximo ano e normalmente esses anúncios surgem em março. Quem sabe se daqui até lá não temos, talvez não a obrigatoriedade de uso da IA, mas mais essas perguntas em volta desse uso da IA aplicáveis a quem usa. Perfeito, não é um pré-requisito. A RINS não está, né? Pode ser que venha a novidade. Se a gente fala das outras também acreditações, como JCI, ONA, hoje elas não trazem nada ali de obrigatório, mas elas também estão atentos a esse cenário do uso de inteligência artificial. Primeiro a gente começa a utilizar, depois a gente vem com o arcabouço regulatório, né? Então, eles também estão atentos de forma que não é obrigatório ter inteligência artificial para certificações, mas quem tem inteligência artificial, nós avaliamos sim alguns componentes dos efeitos que ela pode causar dentro do hospital. Perfeito, perfeita colocação. Principalmente essa de primeiro a gente começa a usar e depois ver como que fica a regulação, né? A gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que dar o primeiro passo, experimentar, desde que não ofereça risco para o paciente, claro, né? A gente não vai colocar o paciente em risco, mas acredito que a IA hoje também o pessoal está testando com alguma cautela, né? Existe uma desconfiança também no uso da inteligência artificial. Eu recebi aqui uma outra pergunta muito interessante. E aqui a gente vai mais para um empírico, né? Saindo um pouquinho do tom profissional. Eu queria saber, na opinião de vocês, qual que foi a solução de inteligência artificial mais interessante que vocês já viram, num hospital? E interessante no sentido disso contribuir potencialmente, futuramente, para uma acreditação. E o difícil é só escolher uma, tá? Ah, e meio que aqui eu vou dar um spoiler, existe um hospital colombiano que ele está certificado como estágio 7. Ele está trabalhando nessa certificação neste momento e a certificação ela tem que ser atualizada ou renovada a cada 3 anos. Então, há 3 anos, eles meio que sonhavam com o tema, mas era um sonho, não havia nada concreto. Hoje, a instituição tem um uso muito forte de inteligência artificial, ah, com muitas ferramentas, muitas perspectivas. Ah, Eles desenvolvem dentro de casa, portanto, eles têm um potencial de desenvolvimento muito forte e têm várias soluções. Eu talvez vou dizer que a minha favorita é uma que ganhou inclusivamente um prémio há poucos dias, poucas semanas, num evento, salvo erro, na Suíça.
Isso chama-se MOO. E o MOO, ele tem vários módulos. Ele tem um módulo, em que eu consigo ver em cima do leito do paciente, eu consigo prever a queda do paciente muito antes do paciente se levantar. Ele monitoreia toda a parte cardiológica, eles são um hospital cardiológico, toda a parte cardiológica, um, tentando que aqueles códigos, antes do paciente começar descompensando, já eles identificam. Isso está conectado com um centro de monitoramento global, mas também aquele MO, e talvez é uma das coisas que eu também gosto muito, ele existe dentro das salas cirúrgicas. E dentro das salas cirúrgicas, ele chega ao o sonho onde queremos chegar, é que ele ajude a contar as compressas, as gases que são utilizadas durante uma cirurgia, garantindo que não fica esquecida nenhuma gase. Tem um mundo de coisas. E é como eu digo, ali só dentro daquele hospital, gente, eu não conseguiria ah, eleger só um dos módulos, uma das perspectivas daquela inteligência artificial. Eu Esse pensei hospital no tem que virar mesmo um caso, case. Isabel. Eu pensei no mesmo caso. Eu digo que a inteligência artificial, eu gosto do termo IA como inteligência aumentada, e esse é um cenário típico de eu tenho tecnologia de ponta, eu tenho câmeras em todos os leitos, eu estou monitorando o tempo todo, mas para um ser humano é impossível vigiar 50 pacientes de uma vez numa tela, né? Então, eu uso a inteligência artificial para aguçar meus sentidos, identificar os pacientes que estão sob risco, criar a partir daquilo um dashboard, e esse dashboard gera uma ação. Eu tenho o ciclo completo, quando a gente fala ali da RINS, até da parte de analytics, né, de como utilizar os dados e gerar, né, uma intervenção e depois demonstrar resultado, que a gente tem um impacto assistencial muito grande, né? Pacientes que poderiam desenvolver úlceras porque ficaram muito tempo numa posição e eles não desenvolvem mais essas lesões por pressão, porque agora a IA avisa o enfermeiro que aquele paciente já está há muito tempo numa posição e precisa mudar o decúbito. Então, é incrível você ver o impacto que isso gera para assistência, impacto de custos para o hospital e para o paciente, né? Sempre colocando ali o paciente no centro. Perfeito. E muito interessante essa tua observação de inteligência artificial como realidade aumentada. O nosso palestrante anterior, o Diógenes, trouxe essa mesma observação. A gente ouviu isso algumas vezes hoje, e eu acho que é um conceito que pelo menos eu estou tendo contato pela primeira vez. Não a realidade aumentada, mas trazer isso para dentro do hospital. Não usar a inteligência artificial como um agente, como seria nas outras áreas, né? Mas sim como uma extensão, uma expansão da inteligência humana e das suas habilidades. Muito legal essa colocação. A gente tem muitas perguntas aqui no chat chegando, mas tem uma pergunta que chegou no Q&A e que a gente também fez para os outros palestrantes e que eu acho que nessa sessão é o lugar dela ser respondida. Pensando em acreditações em qualidade assistencial e tudo que engloba esse mundo, até os 5 pontos, né, que foram trazidos, os 5 passos ali a se fazer, qual que seria o pilar para um hospital para ele iniciar essa jornada de digitalização, de inteligência aumentada, de se adaptar e se adequar aos requisitos, pensando em obter acreditações, mas também pensando em atender aos requisitos assistenciais e a própria sustentabilidade, né? Conseguindo manejar isso de forma a manter a sustentabilidade hospitalar. Qual que seria esse primeiro passo, na opinião de vocês? Fiquem à vontade. Primeiro, Ale, que você quer comentar? Eu acho que o primeiro passo é saber onde a pessoa está. E é algo que nos parece muito óbvio dizer assim, mas eu conheço a minha instituição. Sim, mas aonde é que a sua instituição está, faça uma metodologia bem definida e uma metodologia que, concreta. A partir dependendo de onde eu estou, isso vai ditar os meus próximos passos.
Obviamente, o ambiente digital, até pelo modelo, é uma das primeiras recomendações. E eu não trouxe aqui um outro slide onde a RIMS reconhece que sim, existe um, um território de perigo em dois momentos. Um, quando eu tenho um ambiente ah, híbrido, ou seja, tenho parte da documentação digital, parte da documentação em qualquer um sistema, ou os sistemas não se conversam. E em um segundo momento, e aí também pela dificuldade que é quando eu trato um repositório ou trato o prontuário como um repositório de dados clínicos, simplesmente, em que, sei lá, sinais vitais ou resultados do laboratório são imputados 4 a 5 vezes por diferentes profissionais na mesma documentação, em documentações diferentes, mas com os mesmos valores. Então, a RIMS reconhece isso e o modelo ele vai dando essas recomendações de como é que eu vou seguindo, quais seriam os próximos passos lógicos nessa implantação de tecnologia, no uso da tecnologia com propósito. Não é só a implantação de tecnologia, o modelo tem sim foco nisso, mas os auditores e o nosso trabalho enquanto consultores é olhar muito o processo. Eu, logo nas primeiras reuniões com os clientes, eu costumo dizer que vamos implantar tecnologia, se ela não estiver ajudando o processo, levanta a mão, grita, pede ajuda, porque não é suposto. A tecnologia está para dar suporte à assistência. Eu diria, o Maravilha. primeiro passo é falar com a Isabel. Brincadeira. Mas é sim, falar com a Isabel. Eu diria que é tirar o papel. Então, assim, a gente vê muitos esforços de tecnologia e, de repente, a gente está usando a tecnologia, mas a gente continua imprimindo um pedido de exame, colocando lá no escaninho, na porta do raio-x, para que o exame seja feito. Então, eu tenho tecnologia em todos os lugares, mas o processo continua sendo guiado pelo papel. Ele continua dependendo do papel para ser executado, embora eu esteja imprimindo e outra pessoa está confirmando que fez o exame dentro do sistema, mas o papel acaba tendo esse papel dentro da instituição. Então, o primeiro passo eu acho que seria tirar o papel. E claro, para você tirar o papel, você tem que saber onde você está. Como tudo, como a medicina funciona na base do diagnóstico para a gente entender e traçar um plano de tratamento, eu acho que essa estratégia de transformação digital tem que passar pela fase do diagnóstico, como a Isabel falou. Perfeito. Inclusive, um dos primeiros passos, quando a gente olha internamente aqui na internet, o primeiro passo é esse diagnóstico também para desenvolver a infraestrutura do hospital e adaptar soluções para o perfil do hospital. Mas existe uma percepção de que muitas vezes essa etapa ela é um pouco subjugada, né? Os hospitais eles acabam acreditando que eles sabem exatamente onde estão e às vezes não dão tanta atenção para esse ponto, né? Eu tenho aqui uma última pergunta, afinal a gente está com nosso horário até já apertadinho. E é uma pergunta que eu vou, na verdade, tinha umas duas, três perguntas, eu vou tentar juntar em uma só. A gente sabe que esses processos de digitalização vão impactar, os processos do hospital, né? Isso é óbvio, isso é claro. Mas até que ponto esses processos vão impactar os hospitais? E pensando também nos algoritmos, e não só nos algoritmos, mas nos protocolos que dão origem a esses algoritmos. De onde vocês acham, de onde vocês imaginam, ou até mesmo se já tem isso, né? Já tem esse movimento de onde virão esses protocolos? Eles ainda vão ser empregados pelos hospitais ou terá ali alguém responsável por desenvolver protocolos exclusivamente pensando em inteligência artificial, desenvolvendo algoritmos adequados de inteligência artificial para atender os protocolos hospitalares? Como que vão ficar esses processos, nessa interação entre o hospital, o mercado, acreditadoras e reguladoras? Eu sinto que eu estou fazendo perguntas muito capciosas. É, eu arrisco dizer que a gente tem, quando a gente cria aí algoritmos, a gente tem duas categorias, né? Tem alguns que são gerais, e hoje a gente tem até
guias de interoperabilidade de protocolos clínicos. Eu posso baixar um protocolo, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde sobre o cuidado pré-natal, e ter esse protocolo se eu conseguir interoperar o protocolo utilizando um padrão. Mas nós temos alguns algoritmos que são desenvolvidos também internamente com os dados específicos ali do hospital, algoritmos preditivos. é, o que a gente tem que ter é sempre a clareza e saber demonstrar. Então, tem que ter transparência. De onde estão vindo os dados? Quais são as métricas de qualidade que eu tenho para esse algoritmo? Quais são os resultados esperados? O que fazer com esses resultados? E quais são os indícios que esse algoritmo possa estar dando algum tipo de defeito, né? Ou possa ter algum problema de dados, que a gente chama de data drift. Então, é, e tudo isso vai se pautar na transparência. Eu não posso dizer qual é o melhor chocolate para você comer, mas o chocolate tem que ter lá que é alto em gordura saturada, que é alto em açúcares. Eu tenho que ter essa etiqueta nutricional e eu tenho que ter no verso a composição dele, né? Então, para os algoritmos, vai ser muito parecido com isso. E aí a gente tem algumas normas mais gerais. É impossível ter normas específicas para cada tipo de algoritmo, mas nós vamos ter normas estilo esses princípios da RINS, os cinco certos, porque não dá para entrar no detalhe de cada um. Tá? Perfeito, é uma ótima observação, né? Vai depender muito de. É quase um caso a caso, né? É, tenho aqui uma última pergunta. Eu disse que aquela era a última, mas eu recebi uma boa pergunta aqui e eu não resisto a boas perguntas. Mas se eu estiver sendo muito, muito capciosa, vocês podem me cortar. Eu não quero invadir espaços, quero sanar dúvidas que estão chegando aqui. E a próxima pergunta é a seguinte: a IA contribuiria no benchmarking interno? Serviria também como um estímulo para boas práticas nos setores assistenciais? E quando a gente pensa em boas práticas, a gente pensa também, né, as boas práticas que nos ajudam na obtenção de acreditações. Afinal, esse é o objetivo tanto dos hospitais quanto da nossa dessa pauta aqui nesse momento. Então, a IA serve para contribuir com isso? Seguramente, porque não? Qualquer uma das acreditações aqui, não só a da RIMS, mas as outras também, elas buscam o quê? Excelência, sim? Excelência no cuidado ao paciente, excelência operacional. A IA pode e muito contribuir para, para atingir uma certificação. Que nós não nos podemos esquecer é basicamente tudo o que conversamos para trás desde o início da conversa do Alê, não é só desejar, sonhar, e aí está ela, mas tem algumas bases, que deveriam ser observadas antes da implantação dessa IA. Seja, e aqui até por outras palestras que eu já fui escutando sobre IA e sobre como as pessoas estão tentando implantar uma IA, às vezes num ambiente onde eu ainda não tenho os dados todos num formato digital. Então, a IA pode servir como mais um motivo para que eu efetivamente migre para um formato digital para eu possa, da melhor forma, coletar os benefícios, ahm, dessa IA aplicada. Vai servir como um impulsionador, né? Eu espero que Bom, sim, essa é a minha grande esperança. Mas, Natália, se tiver mais pergunta, o Ale e eu, como é que é? Ale, da meia-noite às 3 a gente não tem nada para fazer, então continuamos a conversar. olha, perguntas não faltam, mas a gente tem mais uma palestra e o nosso horário está um pouquinho apertado. Eu não consigo me estender muito, mas eu vou fazer o seguinte: caso vocês tenham perguntas para os nossos palestrantes, mandem essas perguntas para a gente e eu envio para eles. A gente tem o e-mail de vocês, a gente tem o telefone de vocês, a gente pode depois responder essas perguntas. Eu vou encaminhar todas as respostas para vocês, não se preocupem. Então, esse é um espaço aberto, o chat é um espaço aberto para vocês encaminharem qualquer dúvida. Vai depender também do tempo deles, da meia-noite às 3, se eles tiverem ali um espacinho para responder as dúvidas de vocês, eu me comprometo em encaminhar e vocês vão ter as dúvidas de vocês sanadas.
Eu agradeço muito por essa conversa. A gente passou um pouquinho do nosso tempo e eu queria me estender muito mais. Para mim, está sendo uma conversa maravilhosa. E a gente sempre acaba, né, falando de acreditação, falando de monitoramento, a gente sempre acaba pendendo para inteligência artificial, interoperabilidade e processos e boas práticas. A gente está permeando esse tema em todas as palestras. É inevitável a gente hoje olhar para a inteligência artificial, para a interoperabilidade é o futuro. E eu queria muito passaria horas falando com vocês. Eu achei muito didático. Eu já esperava que seria muito didático, mas achei muito prazeroso estar com vocês, então quero agradecer e eu deixo um espacinho para vocês deixarem uma última mensagem. Ale, Eu acho que é a mensagem de sempre que já virou nosso mantra, do pessoas, processos e então tecnologia, para a gente pensar nas pessoas, é, pensar nas pessoas profissionais de saúde, pensar nos pacientes quando for implementar a tecnologia. Hoje a gente também vive um mundo de cria um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo, e de repente um doente crônico tem 5 aplicativos. Será que ele queria estar interagindo com 5 aplicativos e passar o dia ali alimentando esses aplicativos, ou ele só queria um médico para poder tirar suas dúvidas, né? Então, pensar nas pessoas, pensar nos processos e tecnologia a gente tem de monte para poder encaixar em tudo isso. Obrigada, Lê. E agora eu aprendi também com a Isabel, é pessoas, processos, então tecnologia e dados. Eu prestei atenção na, na nossa apresentação. Eu encerro então por aqui essa palestra e a gente vai direto para a nossa próxima palestra, muito importante, porque a gente precisa finalizar 8h30, né? Afinal, das 8 à meia-noite, vocês têm muita coisa para resolver para da meia-noite às 3 terem tempo livre para mandar as dúvidas e terem suas dúvidas respondidas. E a próxima palestra, essa vai ser a primeira sem intervalinho, hein, gente? A gente tá engajado com o conteúdo. A próxima palestra é Engenharia Clínica 360, Bases, Padrões e Etapas para a Transformação Digital. Essa palestra também vai ser com um palestrante riquíssimo, interessantíssimo. Vocês sabem quem eu trouxe, afinal, vocês viram ali no nosso início, mas vai ser com o Ricardo Maranhão, presidente executivo da ABCLIN, que é a Associação Brasileira de Engenharia Clínica. E quem sabe faz ao vivo. A gente teve aqui uma intercorrência, ele tá chegando, ele chegou, roda a vinheta. Pode compartilhar a sua apresentação, tá? Boa noite, Natália, tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá, né? Vamos lá, a gente teve que dar uma corridinha aqui, finalizar uma, emendar na outra, mas Tranquilo. vamos lá, vamos do começo. Pode compartilhar aí sua apresentação com a gente com calma, vamos conversando. Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos que a gente dá um jeitinho de fazer tudo se encaixar. Então, tá bom. Agora sim. Vou pedir aqui para minha produção colocar a sua apresentação no ar para a gente começar. Já botei aqui. Aí, não sei se... Aí, Aí, a aí, produção pronto. colocou. Então, só para a gente não perder o nosso espírito, né? Então, com vocês, Ricardo Maranhão. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. E falando, né, do Hospital do Futuro, a gente precisa falar um pouquinho da nossa área, que é a engenharia clínica, que é um dos alicerces para toda essa revolução digital. E para isso, me pediram para falar um pouquinho sobre a bases, os padrões, as etapas, para que a gente da engenharia clínica possa estar preparado para esse futuro, né? Que agora já é presente. Então, vamos falar um pouquinho do
dos eixos normativos, porque a engenharia hoje ela tem algumas referências normativas que qualquer engenheiro precisa seguir. E é a partir dessas normas que a gente vai chegar no que a gente precisa para essa base tecnológica. Então, todo engenheiro precisa ter tem que atender a RDC 509, que é sobre o gerenciamento de tecnologias. A NBR 15943, que dá as diretrizes para um programa de gestão de tecnologia. A NBR 17025, que vai dar os procedimentos, ensaios e calibrações dos nossos equipamentos e estruturas. E não podemos deixar de falar na qualidade. Os dois eixos da qualidade, que é o Manual Brasileiro de Acreditação da ONA, onde a engenharia tem um capítulo essencial, que é o 4.1, e o selo de qualificação ONA de engenharia clínica, que é hoje o ponto, a linha mestra para a questão dos serviços de engenharia clínica. Então, primeiro, a RDC 509, ela vai dispor sobre o gerenciamento de tecnologia em saúde, né? Estamos falando no Hospital do Futuro, mas as tecnologias de saúde estão conectadas nesse ponto. Então, nós temos que o engenheiro deve definir e padronizar critérios para cada etapa do gerenciamento de tecnologia em saúde, abrangidas num regulamento, que é 509, e para isso eu vou criar um plano de gestão de equipamentos de saúde, ou como o pessoal fala, plano de gestão de tecnologias em saúde. Então, é necessário que eu elabore, implemente, execute e monitore a elaboração desse plano dentro do ambiente hospitalar. E lá nós também vamos ter que, para a execução desse plano, eu vou ter que ter rotinas, procedimentos padronizados, registrados e acessíveis para todo o ambiente hospitalar. Então, eu estou falando de POPs, influxos e rotinas. Então, a engenharia tem que estar com isso bem definido durante todo o processo de gestão das tecnologias. E aí nós temos a NBR 15943, que vai dar essas diretrizes para essa gestão de tecnologia. E lá na NBR eu tenho que as atividades de gerenciamento dos equipamentos são de responsabilidade de um profissional de nível superior, com seu registro no seu respectivo conselho de classe, de acordo com suas competências definidas por legislação vigente e com conhecimento comprovado na área. Eu não estou falando do engenheiro clínico, que é um profissional essencial para a gestão dessa tecnologia em saúde dentro do estabelecimento de saúde. E nós temos a NBR 17025, que vai falar sobre a competência da metrologia e dos ensaios e calibração. E lá nós temos que demonstrar competência técnica através de qualificação de pessoal, calibração adequada e equipamentos e validação de métodos de teste. Então, o hospital ele precisa estar com a estrutura bem definida. E para isso eu tenho que manter a minha rastreabilidade metrológica e a calibração regular dos meus equipamentos, além de toda a documentação adequada para esses processos. Então, esse processo todo de evolução da engenharia clínica culmina com o processo de qualidade e acreditação hospitalar. Então, nós temos dentro do manual da ONA, que é o manual da OPSS, que agora vai ter um 2026, vai ser lançado um novo manual, agora no final do ano, para já a edição de 2026, eu tenho a seção 4.1, que é a gestão de equipamentos e tecnologia médica hospitalar. Cabe à engenharia clínica desenvolver todos esses procedimentos e o manual é um complemento de todos esses requisitos que eu vou falar daqui a pouco. E, além disso, nós temos um manual do selo de qualificação de serviços de engenharia clínica. Então, nós chegamos num patamar agora que eu tenho um padrão de qualidade brasileiro, é o único no mundo, e que a ONA desenvolveu, e que a BClean fez parte no primeiro edição, em 2020 e 2022, e agora está na segunda edição, que foi 2025, a revisão da segunda edição, onde nós fizemos parte da discussão desse selo ONA de engenharia clínica. Então, compete à engenharia clínica, Natália, criar um programa de gerenciamento de supervisão para o serviço de engenharia, estabelecendo normas e padrões que preserve o uso seguro, eficiente dos equipamentos médico-hospitalares e também da infraestrutura, bem como de seus profissionais e usuários. No caso aqui, nós estamos falando do paciente e da segurança do paciente. Então, aonde que vai entrar todo esse processo?
São várias etapas do ciclo de vida da tecnologia, que começa com a seleção e aquisição, depois passa pelo recebimento, instalação e aceitação dessas tecnologias, inventário técnico, treinamento do usuário, manutenção preventiva, calibração e teste de segurança elétrica, utilização, manutenção corretiva, registro histórico, até chegar no final do ciclo de vida, que é a obsolescência e seu descarte. E não esquecendo de passar pela tecnovigilância. E para isso, eu tenho que ter recursos humanos, recursos físicos, recursos materiais e infraestrutura. Lembrando que eu preciso preocupar com a rastreabilidade, a eficácia, a eficiência, a segurança e a qualidade. Então, tudo isso vai nos levar ao resultado, que é o fundamental para eu criar uma base tecnológica dentro do meu ambiente hospitalar, que eu tenho que ter um inventário técnico desses equipamentos, uma rotina de recebimento dos equipamentos, uma instalação adequada desses equipamentos, a priorização do serviço de criticidade, um plano de manutenção, calibração e qualificação, o histórico do parque tecnológico, um plano de contingência para esses equipamentos, um planejamento para incorporação de novas tecnologias, um programa de educação continuada para essas tecnologias, a tecnovigilância e a segurança do paciente, critérios para obsolescência e descarte seguro desses equipamentos, e, né, além dos indicadores de gestão. Então, como é que a engenharia clínica está para esse futuro? Atualmente, a gente tem um crescimento e amadurecimento da profissão e do mercado da engenharia clínica. Tivemos uma maior visibilidade a partir da pandemia, mas ainda temos discrepâncias regionais. Algumas regiões, como região sudeste, têm um grande parque tecnológico, com grande massa de engenheiros e técnicos, enquanto algumas regiões do norte e algumas do nordeste, eu ainda não tenho essa cultura da engenharia clínica tão disseminada. Temos uma desvalorização profissional que ainda precisa ser trabalhada, a valorização do engenheiro como profissão, e temos um ponto de terceirização e perda de autonomia, e também o controverso, que é a falta de mão de obra qualificada. Temos poucos cursos de técnicos hoje que podem dar suporte à manutenção de equipamentos. Mas vemos oportunidades no crescimento da engenharia clínica, com a digitalização, integração, atuação além dos hospitais, sustentabilidade, atuação em grandes redes e núcleos corporativos e uma demanda por compliance. Então, o papel hoje da engenharia clínica, e nesse contexto da parte de digitalização dos hospitais, é que ela se torna pilar fundamental na governança hospitalar, na sustentabilidade financeira e na segurança do paciente. O nosso engenheiro hoje está cada vez mais perto da alta gestão, participando no planejamento de investimentos, avaliação de tecnologias médicas, sustentabilidade, ESG, compliance e tecnovigilância. E o ponto fundamental aqui, nesse evento que nós estamos discutindo aqui, é a integração das áreas de TI, engenharia clínica e gestão assistencial. Então, cabe a nós da engenharia clínica ser essa interface junto com a TI e com a gestão, nessa revolução digital. E para isso, o futuro da engenharia clínica é de protagonismo, baseado na tecnologia e na gestão. O profissional deixará de ser apenas técnico para se tornar um agente estratégico, capaz de atuar na intersecção entre saúde, tecnologia, finanças e compliance. Quem dominar esse cenário terá oportunidades sólidas e crescentes. E isso é baseado numa pesquisa que nós fizemos dentro da Beclean, com mais de 40 profissionais em diversos setores da engenharia. E o perfil que eles definiram para atuar nesse futuro da tecnologia e da revolução digital é que nós temos que trabalhar na gestão de ativos tecnológicos, conhecimento de normas e regulamentos, interoperabilidade, gestão de riscos e segurança do paciente, análise de dados, tecnologias emergentes e metrologia.
E na parte de soft skills, nós temos que ter uma comunicação eficaz, liderança e influência, capacidade analítica e crítica, ética e sustentabilidade, inovação e proatividade e resiliência e inteligência emocional. O perfil desse engenheiro é um gestor de tecnologia em saúde, com sólida base técnica, profunda compreensão de normas, visão estratégica, domínio dos dados, tecnologias emergentes, habilidades interpessoais de alto nível. Ele deve atuar como uma ponte entre as necessidades assistenciais, os processos administrativos e os avanços tecnológicos, sempre com foco na segurança do paciente, da sustentabilidade e da inovação. Esse é o perfil do nosso engenheiro do futuro. E para isso, ele tem que atuar no hospital, que já é um hospital moderno, onde eu estou trabalhando com prontuário eletrônico, telemedicina e atendimento remoto, sistema de gestão hospitalar, sistemas de imagem médicas e relatórios e análises. Por isso que a TI, a interoperabilidade e a segurança da informação são fundamentais para que estejam acesso tanto do engenheiro, quanto do profissional de TI, quanto do gestor administrativo. Então, eu digo, Natália, que a tendência futura para a engenharia clínica vai aplicar inteligência artificial, integração entre ciência de dados e Big Data, interoperabilidade universal, hospitais inteligentes, medicina personalizada, cibersegurança avançada em dispositivos médicos. Esse é o perfil, a tendência da nossa engenharia clínica. E para isso, para fechar, eu preciso dizer que o engenheiro clínico do futuro é um arquiteto da inovação em saúde, integrador de tecnologias, gestor de riscos e protagonista da sustentabilidade dos sistemas de saúde. Esse é o perfil do engenheiro clínico do futuro. Ele tem que estar preparado para essa revolução tecnológica. E aí eu convido o pessoal para conhecer um pouco mais da Beclean, ao qual eu tenho honra de ser o presidente atual nessa gestão. Conhecer um pouquinho do nosso trabalho da engenharia clínica, principalmente nesses eventos onde a gente vem disseminar um pouquinho a nossa atuação e o nosso trabalho. Agradeço aí. Corri um pouquinho, né, Natália? Mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho de informação que a gente Passou sim. precisava. Inclusive, que honra não só de você ser o presidente da Beclean, mas de ter o presidente da Beclean aqui com a gente. Uma honra gigantesca. Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, que a gente conseguiu chegar no tema perfeito, ajustar esse tema. A gente tem aqui uns 10 minutinhos para as perguntas, então eu vou tentar ser bem objetiva. A começar por, você disse que o hospital para o engenheiro do futuro, né? O engenheiro clínico do futuro precisa ter maturidade digital. Mas a gente sabe que esse não é um cenário comum no Brasil, né? A maior parte dos hospitais não é maduro digitalmente. Que indicação, que recomendação você daria para esses engenheiros? Não só, não vamos nos ater a trocar por um hospital digitalizado, que eu também pensei nisso, eu acho que é uma possibilidade, mas também de convencimento, de levar essa maturidade para dentro do próprio hospital. Como você recomendaria que eles fizessem essa caminhada? Bom, essa pergunta é muito boa. Na fala eu deixei de falar isso. Exatamente. Hoje nós temos uma discrepância muito grande. A maior parte dos nossos hospitais são, entre aspas, analógicos, né? Então, Uhum. essa migração para o digital é um processo que precisa ser bem projetado. O engenheiro clínico, até a gente vê isso em outros lugares do mundo, às vezes ele deixou esse pedaço, essa parte do avanço nas mãos das outras áreas. Sempre, porque a gente fala assim, às vezes o engenheiro fica preocupado mais com o equipamento do que a sua interconexão. E nós temos por isso que eu trouxe essa discussão. O engenheiro precisa estar conectado com as outras áreas. Nenhuma área é mais importante que a outra. Cada um tem seu papel fundamental. Então, o engenheiro ele tem o objetivo principal aí
de integrar as áreas de TI, de administrativas, de infraestrutura, para que essa caminhada seja conjunta. Todos têm que trabalhar juntos para fazer a estruturação dessa, desse sistema digital e que eu consiga trazer a comunicação entre os equipamentos, que eu possa estar transferindo essas imagens médicas, que eu possa estar fazendo a avaliação dos dados, mas que isso não seja feito sozinho pela engenharia clínica. Vai ter que ter a engenharia hospitalar, o pessoal da TI, o pessoal da administração, o pessoal de todas as áreas juntas, trabalhando para que isso consiga a gente chegar nesse projeto de modernização digital. Esse é um desafio recorrente e conhecido, que é o da integração das áreas. Inclusive, essa era a próxima pergunta que eu tinha para você. É meio difícil dizer qual que seria o processo ideal de integração dessas áreas, né? Principalmente porque você trouxe a engenharia clínica como protagonista e eu enxergo da mesma forma. A engenharia clínica precisa assumir esse papel. Ela estava tão apagadinha ali no cantinho, a gente precisa enaltecer. Até porque é uma das poucas áreas que realmente consegue ter uma visão assistencial e uma visão tecnológica abraçadas. Como você diria que a gente conseguiria fazer a engenharia clínica manejar essa interseção entre as áreas, entre os diferentes interesses, lidar com esse conflito de interesses? Esse é um dos objetivos da Beclean. A Beclean Legal. hoje, ela tem exatamente uma das suas principais atribuições é dar essa cultura, esse conhecimento, difundir o conhecimento para os nossos engenheiros. Uma das nossas ações hoje, e a gente está identificando isso para o ano que vem, é trazer a inteligência artificial como uma ferramenta essencial para a engenharia clínica. Então, a gente entende que o engenheiro precisa dominar a engenharia clínica, a inteligência artificial e dominar o conhecimento da área tecnológica, para que a gente possa, juntos, fazer essa caminhada com os outros setores do hospital. Porque isso não é mais uma tendência, já está ali na porta. E nós da engenharia não podemos esperar, não podemos ficar pensando que não vai chegar. Vai chegar, já chegou, e nós precisamos nos preparar para isso. Então, um dos objetivos da Beclean é esse, Natália: capacitar os nossos engenheiros clínicos e biomédicos para que eles possam fazer essa caminhada e essa evolução na área tecnológica. E isso, eu, como presidente executivo da Bioclin, junto com a minha diretoria, nós estamos trabalhando para ano que vem a gente tenha oficinas na área A gente trabalha hoje dentro da hospitalar com arenas de conhecimento. A gente trabalha, agora em outubro nós fizemos o Dia Mundial da Engenharia Clínica pelo 10º ano consecutivo, agora fizemos presencial em São Paulo. Ano que vem, então, a gente está programando um Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica durante a feira hospitalar e no Dia Mundial da Engenharia Clínica nós estamos organizando oficinas de capacitação para engenharia clínica. E uma das temáticas vai ser a parte de inteligência artificial. Pensando nisso, que a gente precisa trazer essa capacitação para nossos engenheiros no Brasil. Já fica aí então o convite para o Dia Mundial da Engenharia Clínica, para quem está assistindo a gente e gosta do tema participar, né? E eu tenho uma última pergunta. Eu sei que a gente tem o horário aqui cravadinho para terminar, mas eu acho que dá tempo de fazer. A engenharia clínica também seria responsável pelo parque de equipamentos, contudo, realizando o inventário dos equipamentos e atualização. Um exemplo, descontinuando o equipamento e realizando a modernização deles. Como seria a integração da engenharia clínica com o setor de patrimônio? Boa pergunta. Se você lembrar, eu falei exatamente, desculpa, todo o ciclo de vida da tecnologia. Então, Sim. começa entrando com aquisição, recebimento, instalação, e ele entra no inventário. Então, no momento que eu estou saindo do ciclo, que é a parte de obsolescência tecnológica e desativação, eu tenho que trabalhar conjuntamente com o setor de patrimônio para que esse equipamento ele seja desativado e depois tenha o seu descarte de forma adequada.
Então, é um dos grandes hoje, assim, eu te digo até que é um dos desafios da engenharia clínica hoje, é fazer o descarte adequado desses equipamentos. Porque é outra questão que a engenharia tem que fazer a sua interface com o plano de gestão de resíduos sólidos de saúde, ou com o equipamento está gerando um certo resíduo. Então, eu tenho que também saber qual é esse destino necessário para o equipamento. Mas isso geralmente é tranquilo dentro do hospital, porque a gente tem que trabalhar junto exatamente com o patrimônio para fazer tanto a entrada dessa tecnologia no hospital, como sua saída, né, através do seu descarte adequado, tá? Então, isso é um ciclo todo, né, que inicia com a aquisição e finaliza com seu descarte. Mas é, para mim, super tranquilo, tá? E só para colocar sua fala anterior, o Dia Mundial da Engenharia Clínica é no dia 21 de outubro, então reitero o convite aí para todo mundo ano que vem, 21 de outubro de 2026. Espero vocês lá para a gente fazer uma grande festa em homenagem ao Dia Mundial da Engenharia Clínica. Aqui a gente tem não só engenheiros clínicos, mas também gestores de áreas de saúde, equipes assistenciais. A gente acabou de passar por uma palestra de acreditação, então tem um público bastante diverso. E acredito que, assim como eu, muitas dessas pessoas não tinham clareza sobre todo o papel da engenharia clínica e essa tamanha importância. Essa visão 360 que você trouxe, para mim, foi muito enriquecedora e abriu os meus olhos. Agora eu sei exatamente o que a engenharia clínica faz e quando recorrer à engenharia clínica. Esse papel de capacitação e protagonismo é muito importante. E eu digo, Natália, que a qualidade, a acreditação foi um dos grandes alicerces da engenharia clínica. Eu sou um dos grandes. Eu falo que a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, as entidades acreditadoras foram essenciais para a valorização da engenharia clínica no Brasil. Aquele capítulo 4.1 é fundamental, quer dizer, quem faz o capítulo 4.1 no processo de acreditação na qualidade dentro do estabelecimento de saúde é o engenheiro clínico. Então, quando a ONA pede que a gente precisa ter um gestor de tecnologia na área de equipamento, está se valorizando a engenharia clínica. Então, eu digo que o processo de acreditação, o processo de qualidade, por isso que eu trouxe o manual, os dois manuais, foi exatamente para mostrar que nós temos ali um cantinho, né, pequeno, mas um cantinho bem valorizado dentro do processo de acreditação, o qual a gente tem orgulho de fazer parte durante a acreditação de um estabelecimento de saúde. E você falou no processo de acreditação, de qualidade e na parte de interoperabilidade. Você acha que a engenharia clínica vai ser precursora da inserção da interoperabilidade dentro dos hospitais? Ou se ela tem um papel de relevância, o protagonismo desse tipo de projeto? Em que lugar você acha que a engenharia clínica vai estar? Não, ela já está atuando. Os equipamentos, para ter essa interoperabilidade, os canais, as interfaces do equipamento tem que passar pela engenharia clínica. Mas, Uhum. novamente, tem outros setores, o TI, né, vão participar, a infraestrutura é necessária, mas o engenheiro clínico é fundamental porque ele é o que vai fazer essa interface de comunicação junto com os outros setores do hospital. Porque a linguagem do equipamento é da engenharia clínica, então é fundamental o engenheiro clínico hoje dominar os sistemas de comunicação de equipamentos, os seus processos de comunicação e o processo de interoperabilidade deles, porque vai ser fundamental a ação da engenharia clínica nesse processo. E você vê os engenheiros clínicos tendo interesse por esse tipo de tecnologia como interoperabilidade e futuramente até uma inteligência artificial? Ou ainda é um movimento que está dando os primeiros passos? Não, já tem muita, já tem, a gente, nos últimos 2 anos, a gente está utilizando nossos, né, como eu falei, nossas arenas de arenas hospitalar Uhum. e lives que a gente trabalha dentro da Biclin, a gente já está trazendo essa temática. Então, tanto a inteligência artificial, tanto a interoperabilidade, já são temas discutidos dentro da engenharia clínica. Lógico que ainda é um assunto que precisa ser desenvolvido ainda com mais, né, com mais profundidade, mas isso já está no nossos, nos nossos canais de discussão e já está sendo, já é realidade. Então ainda não é mais futuro, já é realidade, já temos essa discussão e já temos essa problemática, né? Em vários engenheiros já estão atuando nesses processos. Então, a gente vê isso como um assunto cada vez mais presente
E como eu pontuei, a Beclean, nesse ponto, ela entende que esse tipo de conhecimento tem que ser difundido, então nós estamos trazendo sempre essa discussão nas nossas arenas de conhecimento. Obrigada, doutor Ricardo. Você quer deixar então um último recadinho antes da gente finalizar? Queria agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E quem ainda não conhece um pouco da engenharia clínica, que entre no nosso site, entenda um pouquinho a nossa entidade, entenda um pouco o papel fundamental do engenheiro, que teve uma grande, né, uma grande repercussão aí a partir do Covid, né, que a gente ajudou a salvar vidas. E eu digo bem claro, o engenheiro também é um profissional da saúde, está junto com vocês para ajudar na segurança dos equipamentos e na segurança do paciente. Obrigada, Ricardo. Foi incrível a sua palestra. Inclusive, estou recebendo vários elogios aqui no chat. Eu te desejo uma ótima noite e agradeço imensamente pelo seu comparecimento. Eu acredito que a Beclean tem muito a agregar em toda a área da saúde. Agora a gente tem clareza e ciência do papel do engenheiro, e eu acho que a voz do engenheiro clínico tem que tomar mais espaço, tem que ocupar mais espaços e ser mais ouvida, porque é realmente um ponto de sinergia entre a assistência e a tecnologia. Então, eu encerro por aqui a nossa palestra voltada para a engenharia clínica e a partir de agora a gente se prepara para a continuação da Semana do Hospital do Futuro. Amanhã a gente vai estar tratando do Dia da Segurança. Então, a gente tem palestras voltadas para a segurança do paciente, segurança hospitalar e também segurança da equipe. Não existe segurança do paciente sem uma equipe segura. Então, eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, 9 da manhã, a gente inicia pontualmente e encerramos novamente às 8h30. Tem palestra o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite, com palestrantes ótimos. Amanhã também tem palestra internacional. E só para lembrar vocês aqueles recadinhos clássicos. A gente tem os certificados de participação, então depois vocês podem solicitar e também vão receber. Vocês também podem compartilhar esses convites, tá? A gente tá com uma promoção acontecendo no nosso grupo de WhatsApp, ali um sorteio no nosso grupo. Se você indicar algumas pessoas para participarem das nossas palestras, você pode concorrer a uma Alexa. A gente também tem uma campanha aqui acontecendo, na qual você pode aparecer aqui comigo, online, ao vivo. É só mandar as suas perguntas. As melhores perguntas são selecionadas para aparecer aqui do meu ladinho, ao vivo, para todo o Brasil e para o mundo. Afinal, essa é a nossa terceira edição da Semana Hospital do Futuro, mas pela primeira vez a nível mundial. Então, agradeço todos vocês que ficaram comigo até agora. Agora, das 8 à meia-noite, a gente se prepara para amanhã estarmos juntos de novo. Muito obrigada, tenham uma ótima noite e amanhã eu espero vocês aqui de novo na Semana Hospital do Futuro. Até mais!